Aleluia. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Vamos nos colocar de pé. Se você puder estar aí apertando a mão do seu irmão, dando um bom dia, né? Boas-vindas. Que bom, estamos aqui com cara de sono, mas chegamos. De manhã assim, né? A gente não quer falar com ninguém. Tem gente que acorda alegre, né? Tem gente que acorda assim, né? Triste. Mas com a cara triste ou alegre a gente está aqui. Isso é o mais importante. Adorando ao Senhor. Que bom que você veio. Nós vamos orar. Feche seus olhos, Pai querido. Muito obrigada por esse momento, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigada, Deus, porque nós iremos compartilhar um pouco agora, Senhor, daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Adorar a Ti, Senhor, com toda a intensidade. Obrigada, Deus, porque pudemos acordar nesta manhã, colocar os nossos pés no chão, abrir os nossos olhos e respirar. Quantos não tiveram a oportunidade, Senhor, de fazer isso? Mas eu te louvo pelo dom da vida. Eu te louvo, Deus, porque acordamos e estamos aqui com a nossa casa, com a nossa família, para te adorar, para te bendizer. Seja exaltado, seja engrandecido nessa manhã mais uma vez. Obrigada, Deus, por cada um que chegou. Apesar das dificuldades, nós chegamos, Senhor. E a tua igreja está de pé. Nós louvamos, Pai, te pedimos ser conosco em mais uma aula, Senhor, que vai ser ministrada nessa manhã. Fala aos nossos corações. Obrigada porque estamos escolhendo a boa parte, Senhor. Assim como a Maria, estamos aqui aos teus pés. Então fala conosco em nome de Jesus e recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Amém. Aleluia. Paz, irmãos, bom dia. Glória a Deus. Vamos adorar Ele. Ele é digno de honra, de glória. E mais uma manhã podemos abrir os nossos lábios e agradecer a Deus por tudo, dando a Ele glória e honra para todo sempre. Aleluia. Tu és digno, Jesus. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor. Aleluia. Te a honra, te a glória. Glória.
o saber e o conhecer de Deus. Oh, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Por isso dizemos a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Vamos soltar mais uma vez essa música. Mais uma vez o refrão. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Vou falar isso. Glória a Deus. Aleluia. Deus é exaltado, Deus é poderoso. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes de estar aqui nessa manhã. Eu sei que Deus ele tem algo grandioso para a minha vida e para a tua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós vamos estar... me passa a revista, por gentileza, pastor. Nós vamos estar lendo aqui o nosso texto áureo. Estamos na lição 11. Vamos estar lendo, eu vou estar lendo o primeiro versículo e você vai estar lendo o segundo, né? E depois todos estaremos lendo. Estamos falando hoje sobre maturidade sustentável. Pastora, o que é isso? Daqui a pouquinho você vai saber. Estamos aqui para aprender, né? Então, Filipenses 1, de 3 a 6, do capítulo 9 ao 11. Diz assim, o primeiro: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Vocês? Fazemos sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis
as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Todos juntos. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 4:8, vamos lá? Todos juntos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Glória a Deus. O nosso texto áureo diz assim, todos juntos: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 1. Nós vamos orar, queridos, agora em nome de Jesus. Pai querido, no teu nome estamos aqui mais uma vez. E nós te louvamos. Nós ainda não temos, Pai, o gasofilaço da oração, mas nós temos a nossa voz. Nós oramos, Senhor, por cada vida que entrou aqui nesse lugar, por cada membro, por aqueles que ainda vão entrar aqui nessa casa. Eu oro, Deus, por cada família, Senhor. Eu oro por cada vizinho, aquele que está enfermo, que não pode estar aqui. Senhor, vai tocando o nosso vizinho aqui da esquerda, Senhor, da direita. Toma a vida dele nas tuas mãos, vai curando, dando um restabelecimento, Senhor. Que ele seja curado o mais rápido possível, para estarmos aqui em comunhão na tua casa. Eu oro, Deus, para o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Eu oro por esse bairro, Senhor. Vai alcançando Vasconcelos, vai alcançando essa redondeza, Pai, alcançando cada família, porque nós cremos que essa igreja está aqui, Senhor, com um propósito, e um propósito de ganhar almas, o propósito de resgatar vidas neste lugar. Nós não saímos do nosso lugar de acomodação para estar aqui acomodados, Senhor. Nós estamos aqui anunciando as boas novas, anunciando a tua palavra. E em nome de Jesus, Senhor, entra em cada casa, entra em cada lar. Aqueles que precisam de uma direção, aqueles que precisam de cura, de libertação, de transformação. Que a tua palavra vá, Senhor. Que a tua cura, que o teu poder se manifeste em cada vida nessa manhã. Vai entrando, Pai, e vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Nós cremos no poder transformador da tua palavra. E que nessa manhã o Senhor possa fazer presente no nosso meio, que o teu Espírito, Senhor, fique conosco e fale a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Pastor Miguel revista errada aqui, mas pega outra aqui. Glória a Deus. Nós vamos passar agora para um momento precioso da palavra do Senhor, da oferta. Queria que você abrisse aqui em Malaquias. Glória a Deus. 3:10. Malaquias 3:10. A nossa igreja ela tem o costume de estar nos dando uma orientação do que é ofertar, do que é dizimar. Eu quero aproveitar essa oportunidade de agradecer a você como membro, a você também que não é membro, mas você que está ofertando, a você que está dizimando. Essa obra aqui, né? A gente sabe que houve muitos gastos para estarmos aqui, mas eu louvo a Deus porque você tem essa consciência do que é ofertar. Você tem essa consciência do que é entregar aquilo que é de Deus e ficar com aquilo que é seu. Então louva o Senhor pela tua vida, que Ele possa te prosperar, te abençoar 100 vezes mais, porque a obra não é do homem, mas a obra é do Senhor. Vamos lá então, Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra,
A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Esse versículo aqui é maravilhoso. É um convite a cada um de nós que estamos aqui, né? Malaquias não está mais aqui, Zacarias não está mais aqui, nenhum dos profetas estão mais aqui, mas nós estamos aqui. O Espírito Santo nos faz um convite hoje: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento. A gente sabe que não existe mais aquela casa do tesouro, aquela casa antiga, né, do tempo passado, mas a casa de Deus, onde cada mantimento, a palavra do Senhor, que é um mantimento que é ministrada, que é falada, que é pregada, ela vai sair daqui, e através da tua contribuição, do dízimo, da oferta, é que nós podemos continuar com essas portas abertas. Nós cremos sim que Deus, Ele pode sustentar a igreja, mas Ele não tem como enviar anjos para fazer aquilo que eu e você devemos fazer. Os anjos não podem ofertar, os anjos não podem dizimar por nós, mas eu e você podemos fazer isso. Isso é um privilégio, e a gente sabe que os anjos gostariam muito de estar aqui no nosso lugar, pregando a palavra, ministrando a palavra, mas esse é um privilégio que Deus deu a mim. A mim. Eles estão sim aqui, eles estão aqui, amém? Mas esse é um privilégio meu e seu, de ministrar a oferta e ministrar os dízimos na casa dele. E o interessante é que a Bíblia diz, que ele diz: olha, se eu não vos abrir, depois que você dizimar, depois que você ofertar, se eu não vos abrir as janelas do céu, que dera vos advém a maior abastança. Ou seja, nós temos que fazer provas de Deus. Senhor, eu entreguei. Deus, eu ofertei, mas está na tua mão. Olha aí, Deus, é isso que Deus quer que você faça. Não é colocar Deus na parede, como muitos falam aí, né? Mas Ele diz: faça prova de mim. Querido, que Deus maravilhoso é esse, que diz assim: olha, você oferta, mas faça a prova de mim, porque eu vou abrir as janelas, porque eu vou fazer, eu vou prosperar, eu vou atuar naquela área que você não pode. Então esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que manda a gente fazer, mas é aquele que fala assim: olha, confia em mim, faça a prova de mim, confia, porque eu vou abrir a porta, porque eu vou prosperar. Amém. Confia, porque eu vou fazer e nada vai te faltar. Aleluia. Eu louvo a Deus porque durante os próximos cultos nós vamos ter testemunhos aqui, pessoas que Deus tem abençoado, que Deus está abrindo portas, sabe, querido? Então vale a pena sermos fiéis com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Então eu queria pedir para os obreiros estar entregando o envelope e dizer a você que não é membro da nossa igreja, o dízimo você entrega na sua igreja. Mas se você ainda não está numa igreja, né, e você quer estar dizimando, sinta-se à vontade. Mas a oferta, você pode ofertar também, você é bem-vindo a estar ofertando. Nós ofertamos também em Pix, nós temos a nossa maquininha, você também pode estar usando, ou em espécie, amém? Então que Deus possa te abençoar. Nós vamos estar ouvindo um louvor agora em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis, sustenta-me de pé. Não vou perder
Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra ver em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Ele cuida de nós, aleluia. Obrigada por essa certeza, Senhor. Obrigada por essa certeza, Senhor. Aleluia. 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 Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Oh, aleluia. Vontade de cantar mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Vontade Deus. de cantar mais, de adorar mais. Oh, que maravilha, querido. O Senhor está cuidando de mim, está cuidando de você. Aleluia. Eu sei que você entrou aqui nessa manhã e talvez você diga: Senhor, só Deus sabe como eu estou. Só Deus sabe como eu cheguei. Mas Deus sabe mesmo. E Ele sabe como cuidar de mim, como cuidar de você. Amém? Apresenta para o Senhor aí o seu envelope, Pai querido. Obrigada, Deus, por cada mãozinha levantada aqui nessa manhã. Oh Deus, independente de ter ou não ter, Pai, o Senhor é um Deus que cuida dos seus. Obrigada, Deus. Obrigada porque eu sei que o Senhor está zelando, eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor está abrindo portas. Oh Deus, a gente não consegue enxergar, mas a gente pela fé entende que isso está acontecendo. Amém. E se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai, nós não estaríamos aqui. Obrigada pela provisão, obrigada, Deus, pelo livramento, obrigada pelo cuidado da nossa casa, da nossa família, das nossas finanças. Obrigada, Deus. Obrigada, porque eu sei que o Senhor é um Deus que provê. Tu és o Deus Jeová Jireh. Eu quero ministrar nessa manhã uma bênção especial para cada um que entrou aqui, Pai. E o Senhor conhece a necessidade de cada filho e de cada filha. O Senhor entra agora, entra no celeiro, na dispensa, entra, Pai, naquela porta que está fechada. Senhor, abra, Pai, abra, coloca os teus filhos e tuas filhas na posição de entrar por essas portas. Oh Deus, que o sobrenatural aconteça, que o teu milagre aconteça nessa manhã, Pai. Enquanto estamos aqui te adorando, o Senhor cuida daquilo que nós não podemos cuidar, Senhor. Entra agora, Pai, com a tua provisão e repreende o devorador, o triturador, o migrador, o gafanhoto das finanças dos teus filhos. E que haja testemunho, Senhor, que o teu povo possa
forma de oferta nessa manhã, em nome de Jesus. Passa para o lado aí com carinho, né, até chegar a mão do obreiro, amém, querido? Que Deus te abençoe ricamente, que o Senhor te prospere, que nada possa te faltar, que Deus possa abençoar abundantemente a tua vida. Pastor, por favor. Calma, querido. Segue para mim. Meus obreiros estão atentos aqui, ó. E o pedido de oração já fez? Ó, já fiz, eu estava dormindo. Meus obreiros estão atentos, meus obreiros aqui estão atentos, né? Visitante nós não temos, né? Nós já temos ali o nosso irmão Sancler, né? Que já veio 2 vezes, acho que terceira, né? Ou quarta, por aí quarta, então já é de casa, amém? Então nós vamos partir para a nossa aula agora. Você que tem a revista, a lição 11, tem alguém que não tem a revista? Se não tiver, a gente tem aqui, é só fazer com a mãozinha assim, todo mundo tem revista, né? Tem Ezequiel, revistinha? Pastor, passa uma revista para Ezequiel, por gentileza. Vamos lá então, ver o que Deus tem que falar conosco nessa manhã. A gente está terminando a revista, né? Praticamente faltam 2 lições. Mas eu vou tentar passar aqui o que Deus colocou no meu coração. A gente sabe que a revista, a gente ficar centrado somente na revista, né? Deus, Ele dá essa liberdade da gente colocar algumas coisas. Então vamos lá. Maturidade sustentável. Nós lemos o texto básico, que está em Filipenses de 1, de 3 a 6, e do capítulo 9 ao 11. Lemos também Filipenses 4, 8. E lemos o nosso texto áureo, que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém, queridos? Então, nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre o propósito. Danielzinho, você consegue colocar a figura 3 para mim? Se não conseguir, não tem problema. O objetivo da nossa lição de hoje, se puder colocar a figura 4, é melhor, então. Coloca 4. É conhecer as atitudes que precisam ser adotadas pelo cristão a fim de alcançar a maturidade. Qual é o segundo objetivo da nossa lição, pastora? Está aqui, olha. Está bem aqui, ó. Objetivos. É entender que a conquista da maturidade deve ser um exercício diário. Ou seja, é diariamente. Eu tenho que, a cada dia, procurar amadurecer todos os dias, é um esforço. Terceiro objetivo da nossa lição é confirmar com as obras aquilo que nós temos aprendido com a palavra de Deus. Então, queridos, é muito importante a gente não ficar simplesmente na lição. É muito importante a gente não ficar focado somente na palavra. Não sermos somente ouvintes da palavra, mas que a gente possa ser praticantes. Entrar aqui, mas quando sair daqui, praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Eu vou estar falando algo aqui que não está na revista, mas depois eu passo para vocês. Nós estamos estudando, como já citei, esse tema fundamental na vida de todo e qualquer cristão, que é o amadurecimento. Amadurecer é a necessidade primordial do ser humano. A gente sabe que quando a gente nasce e a gente começa a aprender, já desde pequeno, já desde bebê, a gente já começa a aprender as primeiras palavras, a gente amadurece com os nossos pais, a gente amadurece com os nossos avós, a gente amadurece com pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Então, o processo de amadurecimento é importante. Sermos maduros é uma conquista que vai depender das nossas ações, atitudes no nosso dia a dia. E na maioria das vezes essa conquista vai doer. Ela vai requerer de nós algumas atitudes que não gostaríamos de tomar, mas que serão necessárias para que nós possamos amadurecer. Entenda que nem sempre ter uma idade avançada é sinônimo de maturidade, não é verdade?
fala, meu Deus do céu, parece uma criança. Só comigo? Né? A gente vê por aí, e por outro lado, a gente vê jovens, que você fala assim, meu Deus, que cabeça desse menino, como esse menino é maduro. Então a maturidade, queridos, não tem a ver com a idade, ok? Frisa bem isso aí, não tem a ver, tá? Então nós não louvamos a Deus porque a Bíblia, nós louvamos a Deus porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual de regra, de vida prática. Ela é a nossa palavra. A Bíblia tem as respostas, as orientações pelas quais nós devemos ter referência. Devemos nos basear nesses princípios bíblicos para que nós possamos alcançar o patamar da maturidade. A palavra de Deus, ela vai nos orientar. E através da palavra a gente vai encontrar a nossa maturidade. A gente vai encontrar o nosso patamar, a excelência. Amém? Então, tratando sobre o texto bíblico que o comentarista escolheu nessa lição, que foi Filipenses, né? Foi a carta à igreja dos Filipenses, que narra a tradição cristã. Ela foi escrita durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele estava preso, e por isso é chamada a carta da prisão. Essa carta que nós lemos aqui, ele estava preso, e essa carta, querido, ela tem uma característica aqui muito singular, que é uma mensagem mais doce, mais suave, onde o apóstolo ele expressa uma grande alegria e uma grande satisfação e gratidão ao se comunicar com essa igreja aqui de Filipos, que são os filipenses. Por quê? Porque foi essa igreja aqui que abençoou o apóstolo Paulo, que ofertou na vida dele, mesmo ele estando preso, passando por mortes, perigos de morte. Ele escreve aos filipenses grato, alegre, sabe, e dizendo, externando para ele todo o consolo, toda a alegria, e sendo um exemplo. Olha só isso, apesar de estar preso, ele estava sendo exemplo para eles, de alegria. Olha, ele estava preso, mas eu estou alegre por vocês que estão livres, eu estou alegre e grato por vocês terem me ajudado. Então, querido, nós podemos aprender com Paulo o seguinte: nós não podemos perder a nossa alegria, independente do que nós estamos passando, seja fome, nudez, seja falta de alguma coisa financeira, nós não podemos perder a nossa alegria. Diga assim: eu não posso perder a minha alegria. O apóstolo Paulo estava preso e estava aqui escrevendo e grato e alegre aos filipenses, dizendo, consolando a ele. Quantas das vezes a gente passa por um problema tão grande e Deus coloca pessoas no nosso caminho para a gente orientar, para a gente aconselhar, com problemas piores, parecidos ou piores que o nosso? Já aconteceu ou só comigo? Você fala assim, meu Deus, né, irmão Sidney? Meu Deus, mas eu estou pior do que ele, eu tenho que aconselhar. Sabe por que Deus permite isso? Porque o poder não vem de mim, o poder vem dele, a glória é dele. Porque se eu resolvesse o problema para alguém, Deus seria insuficiente. Então Deus ele usa o vaso. Quando o vaso está disponível, ele usa para que a glória seja dele. Amém, querido? A glória é dele, não é minha. Então se prepara, porque Deus vai colocar pessoas do teu lado aí. Então aqui no versículo 6, a nossa revista aí, esse texto bíblico, a base do versículo 6 diz assim, olha: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Oh, querido, que versículo lindo! Essa boa obra aqui da salvação, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, em que nós aceitamos a Cristo, e que nós mudamos a nossa vida, e recebemos o Espírito Santo, essa boa obra, ela já começou em mim e em você. Ela já começou. E essa boa obra, ela deve ser aperfeiçoada dia após dia. Amém? Então vamos lá para a página 77, que é o que nós vamos aprender agora. Muito se fala dos arraiais evangélicos sobre honra, mas afinal,
Nós vamos estar vendo aqui, figura 5. Tem como colocar aí para mim a figura 5? Não tem, né? Então a gente vai sem figura mesmo. O tópico 1, honra. Vamos ver aqui. De acordo com o dicionário online Primer, eu acho que é isso aqui. Honra, derivação regressiva de honrar, dentre outros possíveis significados, indica sentimento do dever, da dignidade, da justiça, conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado, distinção que resulta de ações ou qualidades que mobilitam, pessoas que ilustram uma classe, um país, manifestação de apreço ou de homenagem a alguém. Em grego, a palavra honra significa fixar valor, estimar e reverenciar. Só que eu coloquei algo aqui, vem aqui comigo. Não está na revista, mas eu achei interessante. Antes de honrar a Deus e da gente honrar aos homens, nós precisamos ter uma vida honrada. Amém, queridos? Eu coloquei isso aqui. Nós temos que ter uma vida honrada. E o que é isso? É possuir virtude do Espírito Santo, ou seja, uma vida que frutifica o Espírito. Ser uma pessoa honrada é uma pessoa que carrega nas suas atitudes, no seu viver, os frutos do Espírito. Ser honrada é uma pessoa que tem paz, alegria, ela é reta, ela é mansa, longânima e que sabe agir conforme os princípios de Deus. Então entenda, antes de honrarmos alguém, honrarmos a Deus ou aos homens, nós precisamos primeiramente ser pessoas honradas. Vamos para o tópico 1, que fala sobre honra a Deus e aos homens. Diz assim: o cristão e a vida honrada. Está aqui na revista. Honra não deve ser interpretado como um verbete aleatório, ultrapassado, destituído do sentido profundo, a ser repetido displicentemente nos cultos dominicais pelo crente. Honra é, antes de tudo, a glória, a boa reputação ou a fama que se oferece a Deus e a pessoas diversas por motivos variados. E eu coloquei aqui, olha, como nós podemos honrar a Deus? E tem também aqui, ó, o cristão e a vida honrada, como eu falei. Se você quiser marcar aí, você pode botar em Gálatas 5,16 e 2 Coríntios 3,3. Guarda aí, que já já a gente vai estar lendo. Ponto 1. Honra a Deus e aos homens. Vamos ver aqui. A gente leu aqui. Então, 1.11. Honra a Deus. Quando nós honramos a Deus, tornamos-nos um só espírito com o Eterno. Alguém pode ler 1 Coríntios 6,17? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o microfone sem fio com vocês. Quem falar eu, vai passando, ok? Eu vou usar esse microfone aqui. Deixa eu passar aqui, olha. Vocês vão passando para trás, quem quiser ler ele, tá? Fica mais fácil da gente interagir, né? Às vezes a pessoa quer ler. Então leia, por favor. 1 Coríntios 6,17. Quando honramos a Deus, tornamos-nos um só espírito com o Eterno. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aleluia, aleluia. Quando honramos a Deus, nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Amém? Somos um, queridos, com Ele. Amém? Então a figura do tabernáculo, a tenda da revelação, está na sua revista aí, ó, onde Deus manifestava a sua presença, ilustra as 3 dimensões do ser humano, nas 3 etapas do crescimento espiritual até a maturidade. A gente não vai conseguir falar sobre tudo, né? A gente vai estar passando na revista por causa do nosso tempo, mas lê em casa depois com o tempo, lê devagarinho. A gente vai estar entendendo aqui algumas coisas a respeito disso, como nós falamos aqui. Então, o tabernáculo e as 3 dimensões do homem,
Alguém pode ler para mim 1 Tessalonicenses 5:23? Se falar eu, pega o microfone aí, ó. 1 Tessalonicenses, eu espero um pouquinho. Figura 8, Danielzinho, se tiver como colocar, e se puder apagar essa luz daqui da frente, para aparecer melhor aqui. 1 Tessalonicenses 5:23, se não tiver, vai ser o presbítero Marcelo mesmo. Tá todo mundo com vergonha na roupa, apareceu ali, glória. Tem um parado no Bolsonaro. O tabernáculo e as 3 dimensões do homem. Vamos ver aqui. E o mesmo Espírito, o mesmo Deus de paz, nos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha só, o comentarista ele faz aqui na revista alusão aos 3 compartimentos do tabernáculo, como também as 3 essências que formam o homem. E nós vemos aqui o tabernáculo do Senhor como uma tipologia da honra a Deus através do nosso corpo, foi o que ele deu ali, da nossa alma e através do nosso espírito. Então nós honramos a Deus através do nosso corpo também. Engana-se muitos que acham que não, mas o seu corpo é um templo do Espírito Santo e precisa honrar a Deus também. O tabernáculo era um lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua presença de glória no meio do povo de Israel. Ou seja, era o próprio cuidado de Deus no meio do seu povo. A peregrinação lá no deserto, durante os 40 anos que o povo saiu do Egito, andando rumo a Canaã, a terra prometida. E a principal fundação, ou seja, a principal função do tabernáculo era de servir como lugar de encontro entre Deus e o povo. Então, querido, o meu tabernáculo, olha aí, ó, o meu corpo é o tabernáculo, é o templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo e o meu corpo, como tabernáculo, ele precisa honrar a Deus em todas as esferas. Amém? Precisa honrar a Deus. Então, a gente vê que Deus habita no meio do povo de Israel no deserto, através da presença dele no tabernáculo. Era assim que Deus habitava, através do tabernáculo. Hoje o tabernáculo não existe mais, mas eu e você somos esse tabernáculo. Hoje somos morada do Espírito Santo de Deus. Vamos para a revista aqui, o corpo no átrio. A jornada espiritual do crescimento para a maturidade começa no átrio, onde o corpo é oferecido em sacrifício vivo no altar do holocausto ao Senhor. A alma no santuário. Avançamos para o santuário, onde nossa alma agradece e louva, queimando o incenso da oração que chega diante de Deus como um cheiro suave. E o Espírito no Santíssimo. Finalmente, alcançamos o Santo dos Santos, o lugar mais elevado, a dimensão mais profunda, sublime, onde nosso espírito adora a Deus. Aí em Hebreus, alguém pode ler 10, Hebreus 10, 19 e 20, Hebreus 10, 19 e 20, alguém vai ler aí? Glória a Deus. Hebreus 10, 19 e 20, para a gente passar pelo tópico. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegando-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Meu Deus! Você entendeu o que a gente leu nessa manhã? Querido, o véu se rasgou. Acabou, acabou. A gente pode entrar com ousadia diante do Santo, sabe? Não tem mais cortina. Abra a boca, fala com Ele, adora Ele, ora, se coloca diante dele. É o que nós fazemos aqui todos os cultos. Não tem mais segredo para mim nem para você. Você não precisa consultar ali, eu esqueci o nome que se dá, né? Daquele negócio
irmãos lá e eu também, e você do outro lado não tem. O véu se rasgou. Você pode chegar diante do nosso Pai de Deus, adorando a Ele. Ele não faz distinção de ninguém. Ele não faz distinção. Homem, mulher, criança, jovem. Nós podemos chegar diante dele. Que coisa linda. Vamos lá rapidamente. Tópico 1, 2, que é honra aos homens. Página 78. Antes de ler aqui, eu queria só falar algo. Nós somos seres sociais. A partir do momento que nascemos e até morremos, nós iremos nos relacionar com pessoas e pessoas passam por nossas vidas. Devemos honrar essas pessoas porque assim a Bíblia nos ensina a honrar homens do corpo de Cristo, pessoas que estão no nosso ambiente cristão. A Bíblia diz que o primeiro mandamento feito com promessa é honrar o teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. É muito comum vermos filhos que não honram os pais, não terem um destino muito feliz, sendo uma pessoa infeliz, frustrada, não ser bem sucedida, porque na sua história não procurou honrar os seus pais. As nossas promessas, os propósitos de Deus estabelecidos para conosco, estão diretamente ligados à forma como nós tratamos os nossos pais. Além de ter longa vida, tudo irá bem nessa terra. Oh, aleluia! Vamos ler aqui, honrar aos homens. Na sua revista aí, honrar aos homens, página 78. Para honrar alguém, é preciso olhar para esse alguém com os olhos de Deus, que escrutina o coração e não se move por aquilo que é aparente. 1 Samuel 16:7. Alguém pode ler aí? É só essa voz que está saindo aí, é só pausar ali, ó. Pular, pula aí. Pula no YouTube. Ou abaixa aí, pastor Cláudio. Ok, aí. 1 Samuel 16:7. Tem alguém que quer ler aí? Aumenta só um pouquinho esse microfone aqui, por gentileza, vermelho. Vamos lá, 16:7. Mas o Senhor não se impressionou com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo. Como pessoas julgam, elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Ai, coisa linda. Deus não olha a aparência, mas Ele olha o coração. Vamos continuar lendo. O cristão amadurecido, portanto, dá honra a quem merece honra, porque vê o outro superior a si mesmo. É assim que a gente tem que ver o outro. A gente tem que ver o outro maior e melhor do que nós. É dessa forma que a gente tem que ver. E é assim que vai ser aqui. Amém? A gente precisa formar discípulos maiores e melhores do que nós. É tão bom a gente ver com o pai e mãe, né? Ver que o nosso filho está indo bem, né? Está indo melhor do que nós. Tem pai que não gosta, não. Tem pai que é narcisista, né? Tem mãe que é narcisista. Não gosta de ver o crescimento do filho, da filha. Tem pastores também que são narcisistas. A gente conhece muito por aí fora. Mas nós não. A gente aqui do Ministério Bereana, em Campo Grande, no Mendanha, né, a gente quer ver o crescimento de vocês. A gente quer que vocês cresçam cada vez mais e extrair o melhor, o dom que vocês têm. Amém, queridos? Então a gente tem que sempre se sentir menor, que o outro seja superior a nós. Continuando, em outras palavras, o cristão amadurecido já tratou seus orgulhos, vaidades e presunções de superioridade, entendendo que todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Olha só, Isaías 64:6, quem puder. O crente amadurecido, ele não pode ser um crente de mimimi. Amém? Não pode. Que muitas das vezes o pastor dá uma bronca ou fala de um jeito que de repente foi meio áspero, ou o líder chega para chamar a atenção, aí ele está cheio de ressentimento, cheio de mágoa.
Isaías 64:6. Vamos ver quem vai ler aí. Não pode. Nós temos que ser amadurecidos, entendendo que nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos como um trapo de imundície. Sabe, a gente não é nada. A gente está aqui para servir. Amém? Pode ler? Mas todos nós somos como imundo, e toda justiça, e todos nós somos folha. Acho que está falhando, né? O microfone, não sei se é a pilha, alguma coisa assim. Como foi falado, todos nós somos como um trapo de imundícia. Amém? Vamos ver o nosso textozinho aqui na lateral, que está escrito assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, amados, que a gente possa preferir dar honra sempre ao outro. Existe um versículo que eu gosto muito, está lá em Provérbio, que fala que sobre a pessoa que quando você chegar em algum lugar, nunca senta na primeira cadeira, né? Deixa que a pessoa pega você e te coloca lá, porque isso já aconteceu com pessoas, de repente a pessoa chegar ali, né, mas aquela cadeira está reservada e ela não sabe. Aí de repente vem um líder ou vem alguém do casamento, alguma coisa: meu querido, por favor, tem como você sentar lá atrás porque aqui está marcado? Ai, que vergonha, gente. Não é vergonha? Então a gente tem que estar sempre dando honra ao outro. Não, deixa os primeiros assentos ali, né? Uma hora alguém vai pegar você e vai colocar aqui. Eu sei que tem gente que não vai estar na frente, né? Mas eu estou falando de questão de honra, entendeu? Então prefira sempre dar honra ao outro. Trate o outro como se fosse superior a você. Não trata o outro, né? Não faça nada por vanglória, mas seja humilde. Amém, queridos? Aqui, nós vamos estar passando aqui. Eu não sei se o autorrevista também está escrito aqui, lá em cima. No texto bíblico, em azul, está escrito: devemos honra a todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Devemos dar aos aparentemente menos dignos honra mais abundante. Então, aquelas pessoas que são mais simples, as viúvas, aqueles que são mais simples na igreja, nós temos que dar mais honra ainda. Não é dar honra para o advogado, não é dar honra para aquele que tem status. Você já tem a honra dele. Não é dizer que você não vai honrá-lo, amém? Porque, olha só, entenda uma coisa: a partir do momento que você entra daquela porta para cá e que eu entro daquela porta para cá, nós somos todos servos. Nós somos todos servos. Eu me lembro um dia em outro ministério que eu estava, que às vezes tinha lá um advogado, tinha alguém, e o pastor da antiga igreja: estamos aqui com o advogado tal, e sempre dava oportunidade para aquela pessoa por causa do cargo dela. E os irmãos se sentiam inferiores. Mas eu quero que você entenda isso: quando você entra, eu e você entramos de lá para cá, a gente é servo. E quando você oferta e quando você dizima, você que dizima 1 centavo ou 10 centavos, você é igual àquele que dizima 10 milhões. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é uma faxineira, ou se você é do alto escalão, se você é da guarda, daquele pessoal que fica lá assim, ó, que não se mexe, tem aquele chapéu vermelho, já viu? Eles ganham muito, irmão, eles ganham muito. Se você é daqueles que estão lá, não importa, Deus nos vê iguais. O dízimo de fulano é tanto, dízimo. Meu irmão, entrega, é 10 centavos, é tudo que te vem à mão. Entrega, não é teu, é de Deus. Você é igualzinho, na mesma esfera de quem ganha milhões. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A gente é servo. Eu sou servo, somos servos. E nós, como pastores, somos mais servos ainda. A gente está aqui para servir vocês. E como servir? Tem que servir. Amém? Então, aqui a todos os homens temos que servir ao rei e às autoridades seculares, aos presbíteros ou aqueles que conduzem a igreja. O versículo está aqui. Aos nossos empregadores, às viúvas, ao cônjuge, aos idosos. Ai, pastor, eu não sabia que eu tinha que servir todo mundo, não. A esposa serve o esposo serve a esposa. Ah, não sabia, não. Fica sabendo agora.
Você que é homem, você serve a tua esposa também. Amém? Não custa nada de vez em quando já levar um cafezinho, lavar a louça, não custa passar uma vassourinha. Isso é servir, amados. Isso é servir. Não é encontro de casar não, mas já que está aqui eu vou falar. Eu vou falar. Amém? Então sirvam com alegria. Eu sei que vocês fazem isso, mas sirva cada vez mais. Às vezes a esposa quer dormir mais um pouquinho, né, amadas? Acontece com a gente isso. Irmãos, às vezes a gente quer dormir até tarde um pouquinho. Aí às vezes o marido acorda quer café. Faz você, querido. Já tem uma cafeteira, só um dia. Serve. E vai lá e serve ela também. Amém, querido? Então assim, na boa. Isso é servir. Hoje eu vou fazer a janta, amor. Você chegou do trabalho, né, Fabiana? Né, Patrícia? Olha aí, né, Ana? E você chegou do trabalho, tá cansada? Vou fazer a janta. Pode chá comigo. E a gente, agora. Isso é servir. Servir ao idoso que está na igreja. Aquele que entra aqui, né? Você servir, conversar com ele. O idoso só quer ser ouvido. Empresta teu ouvido para ele. Empresta ali. Amém, queridos? Então nós vamos passar agora para a humildade. Tópico 2. Humildade. Está escrito aqui, de igual modo, muito se fala em nossas igrejas sobre humildade. Mas afinal, o que essa palavra indica? O que ela implica? Vamos ver aqui. De acordo com o dicionário online. Vou pular esse negócio aqui. Vou falar logo humildade. Humildade, né? Dentre os outros possíveis significados, indica qualidade de humilde, capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações, sentimento de inferioridade, demonstração de respeito, submissão, ausência de luxo ou sofisticação. Olha só, ser humilde é reconhecer os erros. Ser humilde é reconhecer as autoridades. Se você vê uma pessoa que ela não reconhece a autoridade, que ela não respeita uma autoridade, ela é soberba. Ela não é humilde. Porque a gente vê aqui, olha, qualidade de humilde, capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações. Tá vendo? Eu preciso entender a minha limitação. Não, até aqui eu vou. Daqui para lá eu não sou bem, daqui para lá eu não, né? Procure saber quais são as suas limitações. A gente tem que entender a não colocar a mão em áreas que a gente não está habilitado para aquilo. E quem sabe quais as suas limitações, a não ser você mesmo, a não ser eu mesmo. Então, ser humilde. Tópico 2.1 diz assim, vamos ver o maior exemplo de humildade. Qual é o maior exemplo de humildade? A humildade é uma das mais importantes virtudes para a conservação da maturidade. Eu não vou chegar ao patamar da maturidade, da excelência da maturidade, se eu não for humilde. Porque para que eu seja maduro, eu preciso de pessoas que me orientem ao longo da minha caminhada. Para que eu seja maduro, a palavra já diz maduro, para que eu tenha maturidade, eu preciso de alguém que esteja me discipulando. Para que eu seja uma pessoa madura, eu preciso de alguém que venha parar as minhas arestas. Para que eu seja uma pessoa madura, eu preciso de alguém que me diga o que eu estou fazendo certo ou de errado. E se eu não gosto de ouvir? Se eu não sou, aquela pessoa que eu sou submissa à autoridade, seja teu pai, seja tua mãe, seja um professor, seja um pastor, seja o teu patrão. Se eu sou daquela pessoa que eu não ouço ninguém, eu não sou humilde. Ok? Eu não sou humilde. Então aqui, olha, você pode ver aqui, olha, a Bíblia orienta, passa aí, já está na humildade. Isso, humildade, passa aí. Nós estamos na figura 10. Figura 10. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos ser humildes. E o maior exemplo de humildade, a gente vai ver aqui, o maior exemplo de humildade, o maior exemplo de humildade está registrado na pessoa bendita do Senhor Jesus, nosso Mestre e Senhor.
Ele revelou-se humilde quando lavou os pés dos seus discípulos, inclusive os de Judas, o traidor, e logo em seguida enxugou-os com a sua toalha. Meu Deus, conseguiu achar? Figura 11, vê aí, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ser humilde é você servir aquela pessoa que na tua cara fala que não gosta de você. Ah, não, pastor, não, isso não. Jesus, ele serviu os apóstolos, os discípulos, ele lavou, ele não precisava lavar os pés dos discípulos, e Jesus, ele sabia que dentre eles estava quem iria traí-lo, que era quem? Vocês estão com fome, né? Que era? Judas. Mas ele fez. Talvez você diga, pastora, eu não sei quem vai me trair, eu não sei quem não gosta de mim. Serve a si mesmo. Ou talvez você diga, eu sei quem é. Sirva a si mesmo. E a Bíblia diz que ele enxugou com a sua toalha. Irmão, toalha é uma coisa íntima. Você deixa qualquer um enxugar o suor com a tua toalha? Eu trouxe uma toalhinha aqui, ó. Nem sabia que ia falar sobre toalha, já trouxe, tá vendo? Eu sempre carrego toalha, irmãos. Depois de uma certa idade, a gente que é mulher, a gente sente muito calor, então só Jesus controla a vida da gente. Você daria a sua toalha para alguém enxugar o suor dela? Ou o pé? Olha o que Jesus fez. Toalha é coisa íntima. Ele deu a toalha dele, ele lavou os pés e ele também pegou a toalha dele como uma forma de intimidade e enxugou os pés de Judas. Vamos continuar. Página 79 lá em cima. Em todas as ocasiões em que realizou grandes milagres, sempre socorrendo os necessitados, as multidões procuravam aclamá-lo, louvá-lo. Mas Jesus sempre rejeitou glória, aplausos, as honrarias e todo tipo de homenagem. João 6,15. Quem pode ler para mim? Querido, Jesus, ele fazia, mas ele não queria aplauso. Isso é ser humilde. Tem gente que quer fazer as coisas e o nome dele, se não for citado, o sangue de Jesus tem poder. Se ele não for citado, se ele não for visto na foto, se ele não for aclamado, se o nome dele não for falado, já era. Jesus não queria aplauso, Jesus não queria honra. Pode ler, meu querido. Jesus ficou sabendo que queria levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Olha isso aqui. Tentaram pegar Jesus à força para tentar honrar ele. Vamos pegar Jesus? Não, o senhor vai. Vamos lá. Gente, hoje em dia não precisa nem pegar a força, não. A pessoa já está se oferecendo. Ó, bota meu nome, eu sou. Já está escrito na testa dela. Eu sou fulano de tal, eu sou. Queriam pegar Jesus à força. Ele, ó, saída pela direita. Não tem um desenho assim? Saída pela direita. Jesus fugiu. Ele não quer saber de honra. Que a gente possa ser igual a ele, humilde. Que a gente não queira saber de honra. Porque a honra e a glória sejam dadas a ele. A ele. Continuando, o Senhor Jesus convida-nos a ir até ele, para aprendermos que é possível sermos mansos e humildes no coração e no caráter. Mateus 11, de 28 a 30. Alguém pode ler? Mateus 11, de 28 a 30. Esse é o convite que Jesus nos faz nessa manhã. Mateus 11, de 28 a 30. Aleluia. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai encontrarei descanso para vossas almas. O meu jugo é suave, o fardo leve. Aleluia. Jesus nos convida nessa manhã a aprender com ele. Amém, queridos? Ele nos convida nessa manhã a sermos mansos e humildes como ele foi. É um convite para mim e para você. Tópico 2. Figura 12, Danielzinho. Aqui Jesus lavando lá os pés, tá vendo? Ali, ó.
Agora vamos para a figura 12. Tópico 2.2, as lições do rei Uzias. Quando estudamos a vida do rei Uzias, aprendemos preciosas lições que nos mostram como agir quando alcançamos o poder, a glória, a grandeza e a prosperidade. A gente vê aqui em 2 Crônicas 26, de 3 a 21, você anota aí, lê em casa. Uzias, ele tinha 16 anos quando começou a reinar em Jerusalém, capital de Judá, reino do sul. Enquanto buscou a Deus, ele prosperou. Olha aqui, enquanto buscou a Deus, ele prosperou. Infelizmente, Uzias começou tão bem, permitiu que o orgulho, que a soberba e a arrogância controlassem a sua vida. E como resultado, ele foi consumido pela lepra e morreu em consequência dessa moléstia. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes nós começamos muito bem. Começamos com Jesus, a nossa carreira vai tudo bem, mas no meio do caminho a gente se entristece, e na maioria das vezes com pessoas. E a gente, o que acontece? Ou a gente prospera no meio do caminho, Deus abre uma porta, e aí a gente começa a ficar orgulhoso, orgulhosa, arrogante, aí vem a soberba. Eu acho que o retorno está chegando aqui e está me dando isso, porque eu acho que está chegando aqui. Então só abaixa só um pouquinho. Em nome de Jesus, você venha mesmo. Então, a soberba vem. Então a gente tem que entender que a gente precisa aprender a não se ensoberbecer, a aprender com as lições do rei Uzias. Ele começou muito bem com o Senhor. Ele começou muito bem caminhando com Deus, mas no decorrer da caminhada, ele começou a ficar orgulhoso. E aí foi a queda do rei Uzias. Ele ficou leproso. Vamos continuar. Ao exaltar-se, Uzias tornou-se arrogante e muito rapidamente corrompeu-se. O rei pecou em público, tocando a soberania de Deus, transgredindo suas ordens. Uzias embriagou-se pelo poder, trocando a humildade pela exaltação pessoal. O que a gente estava falando aqui? Tem gente que prefere que o nome dele seja citado em todas as esferas. Não troque, querido, a glória de Deus, o poder de Deus pela exaltação pessoal. É Ele que faz, é Ele que opera em mim, é Ele que opera em você, é Ele que opera na igreja. Nós somos canais, somos servos. Amém, queridos? Vamos continuar. Aqui do lado, diz assim, olha, em laranja: Uzias deixou-se corromper pela soberba, ou seja, olhar altivo, que é a primeira das 6 coisas que aborrecem o Senhor. Este é o pecado fundamental, pois conduz o indivíduo à prática de outros. Desde o mais remoto período da igreja primitiva, a soberba foi vista como a mais perigosa ofensa a Deus. Tiago 4,6, alguém pode ler para mim, por favor? Então, amados, não sejamos soberbos. Tiago 4,6. Não sejamos soberbos, porque a soberba, ela procede à queda. Sejamos humildes, humildes como Jesus. Alguém vai ler? Tiago 4,6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Mas tem que trocar essa Bíblia, hein? Tem outra Bíblia. Olha, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. O que você quer? Que Deus te resista ou que Deus te dê graça? Eu prefiro que Deus me dê graça. Amém, queridos? Então vamos continuar aqui. O tópico 2.2.1. Vamos falar sobre maturidade sustentável. Coloca aí a figura 13, página 79, figura 13. Vocês estão muito bom, meu Deus. Vamos aplaudir esse pessoal, vamos aplaudir, amado. A quem honra, honra, amém? Aplauda ali o pessoal da mídia.
Deus abençoe vocês. Estamos falando sobre honra, amém? Daqui a pouquinho honra aos homens. Então, Deus abençoe vocês. Vamos lá então. A partir da experiência de Uzias, quais atitudes humildes diante da glória humana o cristão deve adotar para que a maturidade seja um ato contínuo em sua vida? Eu vou falar aqui algo que não está na revista. Maturidade sustentável cristã, ou maturidade espiritual sustentável, refere-se a um crescimento constante e equilibrado na fé, onde a pessoa se torna mais parecida com Cristo, não apenas em conhecimento, mas também em caráter e ações. É uma jornada de transformação que se manifesta em discernimento, amor, compaixão e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Em resumo, quando perguntarem para vocês o que é maturidade sustentável cristã, é um chamado à transformação contínua, onde a fé não é apenas um conhecimento, mas uma vivência que se manifesta em um caráter e em ações que glorificam a Deus e trazem bênçãos à vida e aos outros. Eu tenho que manifestar esse caráter de Cristo em mim, mas eu preciso manifestar esse caráter de Cristo na vida de cada um de vocês que estão aqui. Amém? Vamos lá então, vamos ler aqui na nossa revistinha. Nunca buscar reconhecimento ou valorização pessoal. Amados, que toda honra e toda glória seja dada para Ele, como nós falamos. Não busque reconhecimento, não busque honra, mas procure passar isso para Deus. Vamos ver aqui em Romanos 12, 3. Alguém pode ler para mim? Romanos 12, 3. Nunca busque reconhecimento ou valorização pessoal. A palavra nos ensina, Romanos 12, 3. Alguém pode ler? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que o convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quem foi? Amém. Então, queridos, não busque reconhecimento não queira saber mais que os outros, né? Tem gente que às vezes ela quer saber mais que o líder, ela quer saber mais que a pessoa que está ali com ela. Não, vai devagar, menos, vai devagarinho, vai aprendendo, né? Vai tendo aquele discernimento do Senhor, pedindo a Deus, mas não queira ser superior ao outro. Outra coisa aqui, valorizar as coisas simples. Isso é maturidade sustentável. Olha, valorizar coisas simples, humildes e discretas. Vamos ler aqui o Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33. E depois 16, 8. Provérbios 15, 33. Depois capítulo 16, 8. Valorizar as coisas simples, humildes e discretas. É isso que a palavra nos orienta. Provérbios 15, 33. Vamos lá? Provérbios 15, 33. Olha aí. Capítulo 16, versículo 8. Também, Provérbios 16, 8. Glória a Deus. Então procure as coisas mais simples, não é verdade? Vamos procurar as coisas mais simples. Outro, vencer a ansiedade e a inquietação, exercendo contentamento. Esse aqui é Filipenses 4, 11 e 12. Estamos aprendendo aqui a partir da experiência de Uzias. Quais foram as atitudes, né? Humildes
diante da glória humana. O que a gente pode adotar para que a maturidade seja um ato contínuo na nossa vida? Buscar reconhecimento ou valorização, nunca buscar. Valorizar as coisas simples, humildes, discretas, e agora vencer a ansiedade, a inquietação, exercendo contentamento. Filipenses 4, 11 e 12. E a gente vai terminar já com a fé, né? Passando para a fé. Filipenses 4, 11 e 12. Não estou dizendo isso por me sentir esse cuidado, pois aprendi a estar satisfeito com o que? Abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que? Tem. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Ele aprendeu, querido. Ele aprendeu a viver com a escassez, ele aprendeu a viver com tudo, ele aprendeu a viver com todo o processo da vida dele, sabe? O apóstolo Paulo poderia ser o cara mais depressivo que existiu no mundo, na face da terra. Foi preso, e mesmo estando preso, nós lemos na carta de Filipenses, que ele estava ali falando com o povo de Filipenses: alegrai-vos, fiquem alegres, grato. Como que alguém numa cadeia poderia estar com o coração tão alegre? Né? Então a gente vê aqui, olha, que vencer a ansiedade, a inquietação, a gente precisa exercer esse contentamento. A gente tem que ser como o apóstolo Paulo foi, alegre em todas as circunstâncias, porque só assim a gente consegue vencer a depressão, só assim a gente consegue vencer o dia mau. Amém? Bom, a fé, vamos dar aqui, só ler para a gente poder terminar. A fé é um ingrediente fundamental para a estabilização e sustentação da maturidade cristã. Exercitá-la, vivê-la e guardá-la são os movimentos que podem garantir a manutenção da nossa esperança. Em contraposição ao conjunto de crenças que se constrói ao longo de toda uma vida, não é possível fabricar fé, pois ela é dom gratuito de Deus. A fé genuína é supracircunstancial, isto é, independente das conjunturas. Significa dizer que ela só se estabelece na alma quando nossas razões visíveis e temporárias deixam de lutar contra aquilo que é aparente e mensurável para render-se ao absurdo do não saber. Nosso grande desafio, portanto, é este: desejar entregar-se às certezas daquilo que não se vê. Eu sei que a gente passa por problemas difíceis, mesmo que a gente não entenda. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E fé é você olhar, não entender nada, não ver nada, mas entender que vai acontecer. Os discípulos viviam assim. Os grandes homens de Deus, eles viviam pela fé. Eles não viam portas abertas, mas eles criam que as portas iriam se abrir. Eles não viam, não tinham as finanças curadas, mas eles acreditavam que Deus ia prover. Então nós que estamos aqui, a receita é, mesmo que você não esteja enxergando com os teus olhos naturais, enxergue a tua situação, que a mudança vai chegar. Comece a enxergar com os olhos espirituais. Olha, não estou vendo essa porta aberta, mas eu creio que ela vai se abrir em nome de Jesus. Eu ainda não estou naquela posição que eu queria, mas pela fé eu vou estar. Isso ainda não aconteceu, eu ainda não estou curada, mas eu creio que eu já estou curada no nome de Jesus. Eu me lembro, queridos, que a nossa vida sempre foi assim. Lá em casa, eu, meu esposo e meus filhos, sempre quando tinha uma enfermidade, a gente pega o óleo ali ungido, a gente ungia e a gente coloca a mão antes do remédio. A gente crê que Deus cura. Quantas curas nós recebemos em casa, através do poder da oração, da fé. Quantas portas Deus abriu através do poder da oração. Então comece a exercitar a fé. Comece a exercitar a fé. Ela é uma característica de alguém maduro, de um crente maduro, um crente que tem maturidade espiritual. Amém? Então vamos aqui, ó, 3.1.
com homens e mulheres, famílias, grupos de pessoas e nações inteiras, firmando pactos e alianças de fé com o Senhor. Temos exemplo de Josué, de Ana, do povo de Israel e de tantos outros personagens que revelam-nos vitórias e lições preciosas. 3.1. A mulher samaritana. A mulher samaritana, no mesmo dia em que conheceu Jesus, após ser instruída sobre a verdadeira adoração, dirigiu-se à sua cidade e disse a todas as pessoas que havia encontrado o Messias. Devido ao importante, convincente e valioso testemunho daquela mulher, muitos samaritanos e moradores da região creram na pessoa bendita do Senhor. 3.12, para a gente terminar. Os heróis da fé. O clássico texto de Hebreus elenca alguns personagens bíblicos que, apesar de todas as aflições, tribulações e perseguições que sofreram, mantiveram-se firmes até o fim e, por essa razão, alcançaram a promessa. Dentre eles, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Sara. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Olha que coisa, irmãos. A promessa vai se cumprir na minha vida. A Bíblia diz que esses aqui morreram sem alcançar a promessa. E se Deus não fizer? E se Deus não quiser? Eu vou fazer beicinho? Se Ele disser não para mim, eu vou embora da igreja? Eu vou deixar de segui-lo? A Bíblia diz aqui que eles não receberam a promessa, mas vendo de longe, eles creram. Talvez a promessa ainda não se cumpriu na tua vida, esteja muito longe. Continue crendo, mesmo que ela não aconteceu. A gente não sabe se vai acontecer ou não, mas creia, faça como esses homens de Deus. Amém? 3.2, a intensidade da fé. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, no decurso do seu ministério terreno, fez-nos saber que a fé pode ser grande ou pequena. Em Mateus 8, essa contraposição de ideias fez-se clara. No versículo 10, ao centurião de Cafarnaum, que creu na cura do seu criado, Jesus disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. No versículo 26, Jesus indaga a Pedro, que temeu a tempestade: por que temeis, homens de pequena fé? Não é incomum alternarmos durante a jornada cristã momentos de fé grandiosa ou fé diminuta. A pequena fé, de modo geral, revela-se diante do medo provocado por um mal iminente, contra o qual não há nada que pessoalmente possamos fazer para revertê-lo. A grande fé, por sua vez, é aquela que perpassa a consciência de que andamos por fé e não por vista. Ponto 3.3. A fé valida-se no dia mau. Quando os dardos inflamados do inimigo são lançados contra você, cristão, ou seja, quando a vida se manifesta tal como ela é, muitos encontram grande dificuldade para manejar o escudo invisível da fé. A fé que não foi dada, entretanto, gloria-se nas próprias aflições, pois sabe que a tribulação produz a paciência. A fé genuína, portanto, que não é um sentimento, pois fé não se sente, experimenta-se, não se manifesta apenas no dia bom. Ela encontra validação quase sempre no dia mau. Tiago traz-nos uma perspectiva ainda mais desafiadora a esse respeito. Disse ele: meus irmãos, tende grande gozo quando caístes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A tribulação forja o nosso caráter. Portanto, alegremo-nos, como disse o irmão do Senhor, quando o dia mau bater a nossa porta. Aproveitemos a oportunidade para amadurecer. E concluindo, o Deus da esperança e de toda consolação é o Deus da aliança, das promessas, das bênçãos. O crescimento que alcançamos e a maturidade de que desfrutamos permanecerão sustentáveis na força do pacto
no dia mau. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você está passando, mas é no dia mau que nós temos que demonstrar a nossa fé. É nesse momento em que tudo está ruim, que tudo está difícil, que eu e você temos que dar resposta para Deus em forma de fé. E crendo e dizendo: Deus, eu creio, a porta vai se abrir, eu creio que algo vai acontecer. Então essa é uma atitude também de um crente amadurecido. Que Deus te abençoe, amém? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Pastor Cláudio, dá os avisos. Obrigada pelo carinho de vocês e pela paciência. Bom dia, irmãos, a paz de Cristo, amém? Amém. Bom dia, irmãos, a paz de Cristo, amém? Amém. Tem sempre que ter um para levantar, né? Para falar bem mais alto. Eu lembro que na igreja que a gente foi durante 9 anos, tinha um irmão chamado Claudão. A mão dele era desse tamanho assim, ó. Então o Claudão, quando falava palmas para Jesus, o Claudão, ninguém ficava do lado dele, porque ele batia nas pessoas também junto. Ele batia assim, ó. Mas ele fazia um barulho na igreja. Eu comecei a imitar o Claudão quando ele batia a palma para Jesus. Eu comecei a entender que tudo que nós fazemos para Deus, a gente tem que fazer um pouco mais. E eu lembro, sabe o que? Deus me faz lembrar das minhas andanças no mundo mal, sabe? Onde eu vivia no mundo desregrado, sabe? Vivendo de qualquer maneira. E quando eu ia fazer algumas coisas, como frequentar bailes e bater palma para cantor, sabe? A gente fazia o nosso melhor, sabe? A gente fazia cada coisa, irmão. Mas aí a gente vem para a igreja e a gente fala assim: palma para Jesus. Eu bati ontem. Bati palma para Jesus ontem. Então eu vou falar mais uma vez. Agora para você entender. Aplauda o Senhor aí, bem forte. Glória a Deus. Irmãos, que alegria estar aqui. Eu queria dizer para você que ficamos muito felizes por vocês todos que estão aqui, né? Daqui a pouco eu queria só pedir a vocês, os obreiros, que me aturassem 5 minutos depois do culto. Eu vou dar uma instrução rapidamente antes de liberar vocês, tá bom? Nós temos aí nosso culto à noite, celebração às 7 horas, 19 horas. Então você venha, traga aí o máximo de pessoas que você puder. Tem gente que já está trazendo o máximo de pessoas que pode, né? Se tivesse 7 lugares, traria mais, né? Eu tenho certeza disso. E eu quero implantar sempre a cultura aqui na igreja de que, se você estiver aí no primeiro lugar, na mediação onde a pessoa vai, dê carona, sabe? Porque nós passamos em alguns momentos, em alguns lugares por aí, as pessoas oravam a vida inteira para ter um carro. Quando tinha um carro, elas passavam assim, ainda passavam na poça de lama e jogavam água nos irmãos que estavam no ponto do ônibus, e ia para o mesmo lugar, sabe, querido? Então a gente tem que entender essa cultura de que nós somos irmãos em Cristo, nós nos amamos, é um amor mútuo, né? A gente se ama em Cristo. Então eu quero tentar implantar isso aqui. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, porque nós fizemos isso em outro lugar e aconteceu, e Deus honrou, sabe? Tudo que a gente vai aprendendo, a gente aprende com o tempo, a gente aprende, né? De uma maneira assim, contínua. É igual o movimento retilíneo uniforme, né? O nosso amigo ali, né, sabe o que é isso, né? Movimento retilíneo uniforme lá na física, né? Então, movimento constante, reto, uniforme, é o que a gente quer traçar, sabe? Queremos que tenhamos aqui obreiros felizes, um povo feliz de estar vindo para a igreja de manhã, de tarde, de noite, do evangelismo. Vocês vieram do evangelismo? Quem veio aí? Você gostou de estar aqui no evangelismo? Que maravilha, irmãos, não foi? Foi bênção de Deus pura, sabe?
Domingo de noite vieram 8 visitantes. Que coisa doida, irmão, coisa louca. E como eu tenho falado aqui, nós viemos para cá não é só para adorar a Deus. Adorar a Deus eu adoraria em Campo Grande. Eu já estava adorando lá. Viemos aqui para ganhar um povo. Existe um povo que está chegando aí. Existe um povo que precisa vir para a igreja. Mas quando eles chegarem na igreja, eles têm que ver um povo alegre, um povo que dá glória, um povo que sabe, que está ali feliz, que tem alegria, que tem sorriso no rosto, sabe? Que imita o Caldão, né? Aplaudindo. É isso, irmão. Então, quinta-feira nós temos engate a quinta, né? 19h30. Mas na terça-feira temos a oração. Você vai lá no grupo, você vai copiar e colar, vai botar o teu nome no horário da oração que você puder, e no horário que você puder, você vai lá e coloca. Ah, pastor, estou vendo que está ficando difícil de orar naquele momento. Você vai tirar o teu nome de lá, vai copiar e colar de novo em outro horário que você pode, tá bom? E você, não necessariamente você vai ter que orar 1 hora direto, mas você vai orar dentro daquela 1 hora o tempo que você puder. Tá bom? Se for 1 hora, melhor ainda. Se não puder, para que a gente possa fechar essas brechas aí, para que a igreja possa estar sendo alcançada com o favor de Deus, com o melhor de Deus. Eu aprendi uma coisa com uma pastora antiga. Ela falava assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então assim, poder para quê? Para falar assim, vou desintegrar o irmão ali com poder. Não é nada disso, os meninos super poderosos, nada disso. O poder é para você usar a mão de Deus a teu favor. O poder de Deus é isso, é usar a mão de Deus a teu favor. É poder de Deus. E Deus só ergue a mão a nosso favor com aquela pessoa que busca Ele com um princípio básico, que é a oração. Porque sem fé é impossível. Amém, queridos? Fique de pé. Então temos poucos avisos. Obrigado por vocês terem vindo aí. Feche seus olhos, eu vou orar. Deus, obrigado, Senhor, por esse culto, por essa aula, Senhor, abençoada. Em alguns momentos a gente está andando para lá e para cá, resolvendo algumas coisas, mas nós sabemos que vai chegar um tempo aqui na igreja que teremos muitos obreiros, teremos um povo grande, teremos, Senhor, que derrubar essa parede aqui de trás, eu creio. Nada, Senhor, nada que de desânimo pode afetar a nossa vida. Nada, porque nós cremos num Deus que nos trouxe aqui nesse lugar. E nós cremos que Ele vai completar a obra até o fim. Eu lembro, Deus, que o Senhor prometeu Vasconcelos. Vasconcelos é o outro lado do barco. E nós estamos aqui para lançar a rede do outro lado do barco, Senhor, para que o Senhor coloque peixes ali naquele lugar onde vai ser jogada a rede. Por isso nós te agradecemos, te louvamos por esse culto, essa aula, os louvores, Senhor, que foram bênção na nossa vida. E nós agradecemos ao Senhor. Leva cada um a sua bênção para casa. Deus, que cada um possa ter aí, Deus, um domingo abençoado. Que o Senhor livre de todo mal. Livre, Senhor, do homem mau, da mulher má. Livra, Senhor, em nome de Jesus, de briga, de confusão, de acidente, de bala perdida, de todo laço do diabo. Cai por terra agora toda astúcia de Satanás contra o teu povo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E digam bem alto, amém. Aplauda o Senhor aí. Aí, glória a Deus. 5 minutos para os obreiros, tá?